Interessante, porque vocês vão notar, especialmente aqueles que atuam na área trabalhista, que esses benefícios que iremos abordar no dia de hoje, eles estão muito relacionados com a relação de emprego, não é? É curioso, porque muitas vezes a pessoa diz, eu sou especialista em direito do trabalho e previdenciário, mas a gente nota que tem pouca qualidade ou pouco conhecimento na área do direito previdenciário. De todo modo, é fácil se aproximar do direito previdenciário porque as situações, o cotidiano da área trabalhista se confunde com a área previdenciária. Mas direito previdenciário, insisto, goza de autonomia científica, é um ramo à parte e o salário maternidade é um bom motivo, é um bom estudo para que a gente possa comprovar que, embora se confundam por vezes, embora estejam muito próximos, como irmãos siameses, na verdade eles gozam de autonomia científica e devem ser tratados distintamente, tal qual o seu ramo de origem, não é? E já começo a abordar a questão da possibilidade de acúmulo do salário maternidade com outros benefícios. E por que eu faço essa abordagem inicial? Não tenho o slide sobre isso, mas enfim, a apostila está disponibilizada no nosso site, não é, Daniele? Até amanhã, é isso? Até amanhã vai ficar lá no nosso site, quem quiser ter acesso, tá bom? Por que eu começo a falar sobre o acúmulo do benefício salário maternidade com outros benefícios? Vejam só, que interessante. Por uma questão científica, o acúmulo não está previsto na lei, né? A lei não se refere à possibilidade de acumular salário maternidade com a aposentadoria. E é curioso que antes de ingressar na sala, uma aluna fez uma pergunta a respeito exatamente da possibilidade de acumular auxílio-doença com a aposentadoria. A lei não prevê essa possibilidade. E o salário maternidade? A lei também não prevê, ela também não autoriza, num primeiro momento, essa possibilidade de acumular. O aposentado, assim, teoricamente, não faria jus ao salário maternidade, não receberia o salário maternidade. Contudo, o Regulamento de Previdência Social, o artigo 103, admite essa hipótese. Vejam só, o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, não prevê. Mas o Regulamento de Previdência Social, artigo 103, prevê essa hipótese. E eu inicio a tratar disso para mostrar para vocês quão importante é o estudo teórico do direito previdenciário, embora nós, advogados, sempre buscamos, ansiamos a parte prática, né? O nosso dia a dia, que vai ser muito proveitoso. Mas o conhecimento teórico leva a uma praticidade com perfeição, com excelência, né? Ora, a lei não autoriza, o regulamento, aprovado por um decreto 3.048, autoriza. O que deve prevalecer? O princípio da norma mais benéfica. Prevalece o regulamento. Ainda que alguém diga, a lei não impede, mas tudo bem, vamos por esse caminho, porque serve de parâmetro, não somente para o salário maternidade, mas para um número enorme de situações que vocês vão se deparar, em que o regulamento e a instrução normativa acabam favorecendo o segurado. Diante do princípio da norma mais benéfica, diante do princípio de que a lei é protecionista, a lei produz proteção social. Essa é a finalidade do seguro social, proteger o desamparado, proteger aquele que está numa situação de necessidade. Se o Estado, que é segurador, autoriza esse acúmulo por meio de ato que é do próprio presidente da República, um decreto, ou que seja do ministro de Estado, se o Estado admite, predomina, prevalece. E não há que se questionar se isso não põe em xeque o erário público. Não. Por quê? Porque há orçamento para isso, não é? Nós temos 3 leis orçamentárias, a plurianual, a anual e a de diretrizes. Há orçamento, inclusive a Seguridade tem orçamento próprio. Há orçamento para isso, não há nenhum mal. Assim, por força do artigo 103 do Regulamento de Previdência Social, é possível acumular a aposentadoria com salário e maternidade. Não há nenhum mal nisso, não é? Nada. Bom, isso eu queria insistir com vocês,
e já lembro também, isso é um passo para o argumento em contrário da possibilidade da desaposentação. Porque a tese, como vocês viram com o professor Hermes, não é, está muito voltada ao fato da impossibilidade de novos benefícios. Eu contribuo depois de aposentado, mas não vou ter novos benefícios. Bom, não é 100% certo, porque terá salário maternidade, como acabamos de ver, salário família, que nós vamos falar em seguida, e também serviços, né? Assistência social, habilitação, reabilitação, enfim. É uma meia verdade, tá bom? Falando sobre desaposentação, quero lembrar que dia 15 de fevereiro vou dar uma palestra no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, aqui em São Paulo, na Praça da Sé, sobre desaposentação. Faço meu convite particular a todos vocês. Também gostaria de lembrar que dia 18, se eu não estou enganado, depois chequem no meu site, no site da Ordem dos Advogados, nós teremos um encontro promovido pela Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, no Teatro Gazeta, sobre direito previdenciário, e eu vou dar uma palestra sobre a repercussão geral. Bonito, né? Estou até aflito com isso. Preciso estudar bem isso aí. A repercussão geral em matéria previdenciária. Vamos tratar desse instituto da repercussão geral. Evidentemente, vamos falar sobre o recurso extraordinário e os temas, vamos analisar os temas que estão lá no Supremo, cuja repercussão geral foi admitida. Tá bom? Vamos lá? Bom, assim, não se esqueçam, salário maternidade não é um direito trabalhista, é um direito previdencialista. Não é? Contudo, por vezes, ele se confunde com o direito trabalhista. Mas, para fins da relação de emprego, nós tratamos verdadeiramente de uma licença maternidade. Para fins de previdência social, nós tratamos de um benefício, portanto, um salário maternidade. São coisas distintas, ainda que alguém sustente que, por vezes, eles se confundem. Mas merecem tratamento também distinto, como nós vamos ver. Encontramos na Lei 8.213, no título 3, Regime Geral, capítulo 2 das prestações, na seção 5 dos benefícios, e exatamente o salário maternidade estará na subseção 7, artigos 71 a 73 da Lei de Benefícios. Vale mencionar, vejam, acabei de provar para vocês que o estudo dos atos normativos, o estudo do regulamento de previdência social é importante. Né? Aqui ninguém vai discutir isso aí. Acabei de dizer que eu posso acumular por força do decreto, né? de um ato ministerial também, não é isso? De modo que acompanhem sempre o contido na Instrução Normativa 45. No caso do salário maternidade, encontramos esse tema nos artigos 293 a 310 da INSS, número 45 de 2010. Quanto à questão trabalhista, o tema está contido no artigo 391 e seguintes da CLT, da nossa querida Consolidação das Leis do Trabalho. Quem tem direito ao salário maternidade? Há direito ao salário maternidade de acordo com o risco social, um evento considerado como o parto, né? Mesmo antecipado. Aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Uma coisa injusta aqui, guarda judicial para fins de adoção. E guarda judicial que não seja para fins de adoção? A lei não contempla e a jurisprudência é desfavorável por hora. Né? Mas fica aqui o registro que se eu tenho a guarda para fins de adoção, faço jus do salário maternidade, por que, se não sendo para fins de adoção, não faria? Né? É uma discussão que se trava nos tribunais na atualidade. Esse benefício também está previsto constitucionalmente, na verdade o risco social contemplado no artigo 201, inciso 2, cobertura dos eventos maternidade, especialmente a gestante. Olha só que interessante, não exclusivamente a gestante, especialmente a gestante. Aqui também uma série de outros pontos polêmicos, né? Se aquele que mantém uma união estável ou homoafetiva, se poderia ou não receber o salário maternidade, considerando inclusive duas pessoas do sexo masculino. É interessantíssimo isso, mas são temas para um pós-graduação. Façam pós-graduação que vocês vão gostar muito. O salário maternidade é devido
assegurada durante 120 dias. Esse é o tempo do salário maternidade. Vamos lá. Quanto ao parto, o que deve ser considerado como parto? Considera-se o evento ocorrido a partir da 23ª semana, 6 meses, né? Mesmo em caso de natimorto, também considera-se o nascimento prematuro com vida. Quem vai determinar o gozo, o tempo, o início do benefício? Quem vai determinar é o médico do trabalho. No caso da empregada, o médico da empresa ou o conveniado. É o médico que vai determinar. É muito comum as mulheres adiarem o máximo possível a sua licença, né? Porque, nota-se, elas preferem estar com a criança já nascida mais tempo do que se afastar antes desse nascimento, né? E hoje, com todo o avanço da medicina, a mulher trabalha com muita tranquilidade, sem grandes preocupações, né? De modo que, mesmo que ela não cumpra o período imaginado pela lei, mesmo assim, dependendo do atestado médico, deverá ter direito aos 120 dias. Parto, 120 dias, 28 antes do evento parto e 91 dias depois. Mas isso que eu quis dizer para vocês. Ainda que o parto ocorra sem que ela já tenha saído em licença maternidade, ela terá direito aos 120 dias. Sempre. Também não se discute isso. Isso é pacífico. No caso de aborto não criminoso, 2 semanas. Terá direito a 2 semanas referente ao salário maternidade. E quem tem direito ao salário maternidade? Quais são os segurados que fazem jus ao salário maternidade? Chamamos aqui de beneficiários. Olha só. Empregada, doméstica, contribuinte individual, avulsa, especial e facultativa. Todas. Eu estou usando no gênero feminino, né? Poderia usar no masculino, não haveria nenhum problema. Todos os segurados têm direito ao salário maternidade. Todos, sem exceção. Contudo, os requisitos são diferentes. E aí, um mundo de controvérsia. Vamos ver algumas delas. Primeiro, eu quero falar sobre a renda mensal. Vamos lá. Qual é o valor do benefício? Qual é a renda mensal do benefício? Tecnicamente, renda mensal do benefício. No caso das empregadas, será a remuneração integral percebida. O que significa remuneração integral? Artigo 457 e 458 da CLT. E aí eu invoco as minhas primeiras palavras. O Instituto Remuneração é de natureza trabalhista. Ele deve ser interpretado tal qual o seu ramo de origem. Portanto, vou buscar na lei trabalhista, nos artigos mencionados da CLT, o conceito de remuneração para compor a renda mensal do benefício da segurada. E aí alguém vai me perguntar, inclui horas extras? Sim, porque eu vou buscar na jurisprudência trabalhista, no conceito de remuneração que é exclusivo do direito do trabalho, para aferir o que seria a remuneração. As horas extras habituais integram o salário para todos os fins, súmula 291 do TST, entre outras, que tratam da hora extra, né? Assim como outros adicionais habitualmente recebidos. Sendo que, se o salário for variável, uma comissionista, por exemplo, será a média aritmética simples dos últimos 6 salários. Não se computa nessa média o 13º salário. Simples, não é? Vamos lá. E no caso das domésticas, olha só que odiosa diferenciação efetuada pelo legislador. No caso das domésticas, o valor correspondente do seu último salário de contribuição. Estava bem empregado. Recebia lá seus R$1.500, R$2.000 numa boa casa, né? Também trabalhava bastante. Boa casa trabalha mais, né? Faz jus a um valor melhor. E perdeu o emprego por alguma circunstância, arrumou um outro emprego, não pode ficar desempregado para ganhar salário mínimo. Qual o valor do salário maternidade? Salário mínimo. Não se faz uma média, né? Se desconsidera o que ela contribuiu até então, o que dá margem à discussão. Viram? Todo um conceito estabelecido nisso. Contribuiu para quê? Qual o período básico de cálculo a ser considerado? A lei fala o último salário de contribuição. É correto? Ou será jogar pela janela as contribuições vertidas
aos cofres públicos. Sobre isso, eu particularmente não conheço jurisprudência, né? De modo que eu invoco vocês a fazer essa pesquisa jurisprudencial. Depois me avisem que encontraram, tá? Vamos lá. Vocês sabem que ontem, a gente, nem todos são professores, né? É aqueles que não têm o privilégio de lecionar, talvez não saibam disso. Mas nós professores, alguns, nem todos, né? Nós temos a chamada tensão pré-cursal. Opa, não é isso que você... É pré-cursal, de curso, né? E ontem estava com tensão pré-cursal. Uma aula, tantos benefícios, uma aula tão simplificada, a gente fica meio preocupado de trazer coisas pontuais. E não conseguia dormir. Não tinha jeito. E é verdade, não estou brincando, não. Aí eu lembrei que ia passar o jogo do Corinthians, né, Fernanda? Fernanda, que é das minhas, corintiana como eu. Lembrei que ia passar o jogo do Corinthians. Já que eu não consigo dormir, vou assistir o jogo, não importa que vai demorar, né? Vai terminar tarde. E eu dormi. Também assistindo aquele jogo, ninguém resiste, né? Tem que dormir mesmo, né? Deus me livre. Vamos lá. No caso da segurada especial, corresponde ao valor do salário mínimo. No caso das contribuintes individuais e facultativas, representa uma média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição. Aqui faz a média, da doméstica não faz. Apurados em período não superior a 15 meses. Assim, a contribuinte individual e a facultativa, ela fará uma média para o fim de estabelecer o valor do benefício. Faltou da avulsa, né? No caso das avulsas, correspondente à remuneração integral de um mês de trabalho. Fica registrado, portanto, que os valores têm critério de cálculo diferente. E a carência? Há necessidade de um tempo mínimo de contribuição para ter direito ao benefício? Vamos ver. Olha, no caso das empregadas domésticas e das trabalhadoras avulsas, não há carência. A lei não exige carência. Comecei a trabalhar hoje, fui registrada, ainda que esteja em contrato de experiência, tenho direito ao salário maternidade. Comecei a trabalhar no 9º mês de gestação. Qual o problema? Nenhum. Vou já ingressar em salário maternidade? Ingresso. Não há carência, não há necessidade de um tempo mínimo de contribuição. No caso das especiais também não há carência, mas há uma carência disfarçada, né? Que é a seguinte: ela deve ter comprovado o exercício da atividade rural nos últimos 10 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício. 10 meses? Qual o tempo de gestação, Daniele? Eu não lembro. 9, né? 9, 10 meses, tem alguma coisa a ver, né? É uma carência disfarçada. E no caso da contribuinte individual e da facultativa, a carência no caso da contribuinte individual, vale lembrar, a empresária autônoma, a síndica remunerada, né? E assim por diante. Eu ia falar membro de confissão religiosa, mas precisa tomar cuidado, que nem todos podem ficar grávidos, né? Mas deixa para lá, uma bobagem. Será de 10 contribuições. 10 contribuições. Perguntem ao Papa se a freira tem direito ao salário maternidade. Ele vai responder que não, mas isso é direito canônico, tá bom? Direito previdenciário, ela tem direito. Não se preocupem que ela tem direito, tá bom? Será de 10 contribuições, também para as facultativas. Olha só que interessante. 10 contribuições no caso da autônoma. Vamos imaginar. Uma advogada, né? Acabou de se formar, arrumou um emprego, bom emprego, ela salariada, engravidou. Tem direito ao salário maternidade? Tem, né? Empregada, não requer carência? Tem. A colega dela, da mesma faculdade, aliás, brilhantes alunas, formaram, pegaram a carteirinha no primeiro exame da ordem, antes mesmo de se formar, que agora já é possível, né? Pegaram a carteirinha, a colega dela também engravidou, contudo, ela optou pela advocacia, como profissional liberal, montou seu escritório. Ela tem direito ao salário maternidade? Não, ela não tem carência, né? Vocês consideram justo isso? Não. Né? Olha só que interessante, pessoal. Mas o conceito de justiça não é suficiente à abordagem judicial. Né?
O conceito de justiça é fundamental, é a mola propulsora. Contudo, a argumentação deve ser jurídica, fundamento jurídico, que também se encaixa, é claro que se enquadra o conceito de justiça na fundamentação jurídica, mas deve extrapolar a isso. Devemos buscar algo mais robusto do que simplesmente esse conceito. E vamos encontrar como fundamento jurídico para argumentar que essa trabalhadora autônoma tem direito ao salário de maternidade independentemente de contribuição, o princípio da igualdade, da isonomia, artigo 5º caput, de tantos outros que a gente poderia mencionar. Ora, qual a diferença entre a assalariada e a profissional liberal? A advogada assalariada e a advogada profissional liberal. No máximo, a profissional liberal é mais estressada, né? Tem que pagar as contas no final do mês, tem que ver se a luz queimou, tem que comprar a lâmpada e tem que trocar a lâmpada, né? A assalariada já não tem essas dificuldades. Mas não há nada além disso diferente, de modo que tem direito, sim, ao benefício, independentemente de contribuição, de tempo de contribuição, ou melhor dizendo, de carência. Há decisões isoladas, tá bom? Decisões isoladas, reconhecendo esse direito, nada significativo, né? Nada significativo. Além disso, vejam só, outra questão muito interessante e comum, viu, pessoal? Não pensem que isso não é comum, muito comum. Eu posso utilizar a carência em relação à minha condição de segurada anterior à que eu estou hoje. Vamos mencionar a própria colega advogada. Se formou, arrumou um emprego. Ficou nesse emprego 1 ano. 1 ano resolveu montar o escritório, né? Quis ser chefe dela mesma, quis ser dona do nariz. Ai, coitada, se ela soubesse. Enfim, né? Montou o escritório. Vocês sabem qual a diferença do autônomo e empregado? Uma diferença que não é previdenciária, uma diferença filosófica, sabem? Não? É que o autônomo não pode dar cheque pré-datado. Só isso, né? O assalariado pode, né? O autônomo nunca sabe quando vai receber, se vai receber, né? Enfim. Bom, mas não sei por que eu falei isso. Vamos lá. Pode-se aproveitar a carência? Sim ou não? Ela ficou 1 ano como empregada, resolveu ser profissional liberal, aí talvez teve um pouco mais de tempo para a vida pessoal, né? E engravidou. Né? Tem alguma coisa a ver com... não vou me meter, estou muito fofoqueiro hoje. Não vou me meter na vida dela. Engravidou, mas só estava 1, 2 meses como profissional liberal, como contribuinte individual. Ela tem direito ao salário maternidade? Se você considerar que ela pode aproveitar o tempo de contribuição como assalariada, ela tem. Se considerar que não, que ela requeriu o benefício na condição de contribuinte individual, a Previdência vai exigir os 10 meses de contribuição, vai exigir a carência. De fato, isso ocorre, né? De fato, isso ocorre. Como a gente resolve isso? Com bons advogados. E uma decisão também isolada, pessoal. Não é um assunto muito comum de encontrar, mas olha só, interessante notar, né? O contribuinte obrigatório da Previdência Social, que após 4 anos nessa condição, passa para a classe de contribuinte individual, sem perder a qualidade de segurado, faz jus ao salário maternidade, independentemente da carência. Por quê? Porque ele aproveita a contribuição anterior. Rigorosamente, ele já contribuiu o tempo necessário para fazer jus ao benefício. Não há que separar contribuição na condição de individual, contribuição na condição de empregado, de doméstico, assim por diante. A contribuição é uma só. A contribuição é instituto de direito tributário. É uma só. Não há que se separar. Quando o administrador reconhecer isso, tudo vai mudar na relação previdenciária. Tudo, absolutamente tudo. E é por isso que eu insisto muito em dizer para vocês que o estudo das contribuições, o estudo da matéria tributária que envolve essa relação previdenciária é muito importante. É uma decisão do TRF da 2ª Região. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Trouxe outra questão, muito interessante, muito comum. Não se tem estatística, mas eu arriscaria dizer que centenas de pessoas, se não milhares talvez seja um exagero, mas certamente centenas de mulheres deixaram de receber o salário de maternidade por conta disso aqui. Outro dia eu li um artigo em que o indivíduo colocou a empregada gestante desempregada, eu fiquei assim, boquiaberto, né? Empregada ou desempregada, afinal de contas.
né? Que a gente usa a expressão empregada para qualificar. Mas, enfim, foi um ato falho do autor. Né? A desempregada faz jus ao salário maternidade? O que vocês acham? Sim. Por quê? Joviniana? Por quê, doutora? Desde que ela tenha mantido a qualidade assegurada. Desde que ela mantenha a qualidade de segurada. Não é? Como ela mantém a qualidade de segurada se está desempregada? No período de 1 ano, né? Ah, naquele período chamado de graça, né? Que não tem nada de graça, porque ela contribuiu bastante até chegar a esse ponto, né? Mas é o período chamado de graça. Vamos ver, vamos analisar a legislação. Vejam só, o que determinava o regulamento de previdência social? O seguinte, a empregada somente faz jus ao salário maternidade enquanto existir a relação de emprego. Era o consignado no regulamento de previdência social, artigo 97. Ou seja, a previdência social não admitia o direito ao salário maternidade de quem estava desempregado. Não admitia. Né? Essa redação foi alterada pelo decreto 6.122, publicado no Diário Oficial no dia 14 de junho de 2007. Nós estamos no início de 2011. Será que as pessoas prejudicadas por esse dispositivo que é do regulamento, elas podem hoje pretender o benefício? Primeira pergunta. Segunda pergunta, olha só como é maravilhoso o direito previdenciário. Prevalece o regulamento como prevaleceu no início da nossa aula? Por que não? De novo, a princípio da norma mais benéfica. O regulamento pode favorecer, nunca prejudicar. E aqui é um texto do regulamento, de ato, portanto, que fere a lei. Que fere a lei. Teria direito essa gestante que foi lá na agência de previdência social e teve a resposta, não, você não tem direito porque está desempregada? Hoje, com a mudança da redação, vamos ver a redação atual? Mantém a condição de emprego, de segurado, né? Nós já vimos. Redação atual. Durante o período de graça, a segurada desempregada fará jus ao salário maternidade. Está aqui. Hoje ela tem direito? Vejam só. Ela teve o filho lá atrás, na vigência do texto anterior. Ela pode pleitear hoje esse benefício? Pode, né? Por que pode? Porque o direito ao benefício não prescreve, não decai. O que nós chamamos de direito fundamental. Né? Ele não se sujeita à prescrição ou decadência, o fundo do direito, o direito ao benefício. Contudo, as parcelas relativas a esse direito, elas têm prazo de prescrição, prazo de pretensão do direito, que é de 5 anos, porque envolve a fazenda pública. Súmula 85 do STJ. Mas 5 anos para trás, nós estamos lá em 2005. Pode ser que alguém foi lá na agência, não conseguiu e pode hoje ter esse direito. Vocês aconselham essa pessoa a ir para a agência pedir novamente? Não, né? Vai perder seu tempo, né? É por isso que precisamos de bons advogados, né? Advogados que entendam de direito previdenciário. Porque o direito aqui, ele é muito claro, muito preciso. E é curioso, quando a pessoa vai na agência e recebe um não, ela vem com uma convicção imensa, né? Assim, inderrocável, que realmente não tem direito, porque ela ouviu o Estado responder para ela. Ela tem a sensação que aquela palavra do Estado é uma palavra, como diria, absoluta. E nós que atuamos na área previdenciária sabemos, está longe de ser absoluta. Longe de ser. Vamos lá. Só que a nova redação trouxe algo também interessante que eu resolvi grifar aqui para vocês. Hoje tem direito no período de graça, tem direito sim, nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, né? O famoso pedido de demissão. Na verdade seria autodemissão. Pergunto, e se ela for demitida sem justa causa? Bom, se eu interpretar literalmente o dispositivo legal, contrário ao senso, a demitida sem justa causa não tem direito ao salário maternidade, mesmo que esteja no período de graça. Porque aqui só se refere à demitida por justa causa, aquela que cometeu falta grave. E aí incomoda, né?
Poxa, quem cometeu falta grave tem direito? E quem teve um infortúnio de ser demitida sem qualquer circunstância, né? Verdadeira denúncia vazia do direito do trabalho, não terá direito? Que coisa incrível, né? Mas essa é a redação. E aí, pessoal, é por isso... Dá um close aqui, Alexandre, por gentileza, ou Eloy. Por gentileza, que é um elogio aqui para vocês que eu vou fazer. Olha só, pessoal, essa situação é, de certa forma, inusitada. E eu encontrei aqui, no boletim de jurisprudência da nossa querida ASP, uma ementa a respeito. Eu fiquei muito contente, porque eu me sinto membro aqui da ASP, né? Posso dizer? Tá bom, depois vai ter relação de emprego, isso, mas aí vocês contratam um bom advogado, né? Essa é outra história. Né? Me considero perfeitamente integrado aqui à ASP e fico muito contente ao ver serviço de qualidade como é esse aqui de seleção da jurisprudência. Boletim da ASP de janeiro de 2011. Olha só, janeiro de 2011? Ah, foi esse mês aqui. Esse mês aqui. Olha que interessante, vou ler rapidamente. A legislação previdenciária garante a manutenção da qualidade de segurado até 12 meses após a cessação das contribuições. A segurada tem direito ao salário maternidade enquanto mantiver essa condição, pouco importando eventual situação de desemprego. O fato de ser atribuição da empresa pagar o salário maternidade, no caso da empregada, não afasta a natureza de benefício previdenciário. Olha só que linda decisão, que eu acabei de dizer para vocês, são institutos à parte, né? Direito previdenciário, goza de autonomia científica, e aqui o magistrado reconhece isso, né? Não afasta a natureza de benefício previdenciário. Ademais, na redação dada pela Lei 10.710, a responsabilidade final pelo pagamento é do INSS. Se assim é, não há razão para eximir o INSS de pagar o quê? Em última análise, é de sua responsabilidade. A segurada não pode ser penalizada com a negativa do benefício, pelo fato de ter sido indevidamente dispensada do trabalho. Eventuais pendências, olha que maravilhoso, eventuais pendências de ordem trabalhista ou eventual necessidade de acerto entre a empresa e o INSS não constituem óbice ao reconhecimento do direito da segurada. Que decisão maravilhosa, registro aqui quem selecionou, meus parabéns. É o Tribunal Regional Federal da 4ª Região que produziu esse acórdão, meus parabéns. É de quem entende direito previdenciário. Isso não foi feito por leigo ou brincalhão. Isso aqui é de quem entende direito previdenciário, né? Problema do empregador com o INSS. O INSS tem que pagar, porque a relação jurídica previdenciária é autônoma da relação jurídica de emprego, né? Tem que pagar. Aqui um acórdão extremamente atual, julgado em 29 de abril de 2010, publicado no Boletim da ASP, número 2713, de 3 a 9 de janeiro de 2011. Maravilhoso, mais uma vez faço essa colocação, tá bom? Assim, a nossa conclusão é que ela tem direito ao salário maternidade. Não importa, não é? E vejam, pessoal, vocês entenderam isso? Compraram essa ideia? Compraram essa ideia? Vocês aí compraram essa ideia? Compraram, ótimo. Agora pensem nas variantes, pensem nas raízes. Pense naquele cara que foi registrado ficticiamente, que hoje lamentavelmente ainda acontece no nosso país, e chegou lá no INSS com a carteira de trabalho, convicto que ia se aposentar, e o INSS disse para ele o seguinte: não tem contribuição no seu nome aqui, vai resolver com a empresa. Não é vai resolver com a empresa. Você, INSS, que vai resolver com a empresa. Aliás, como agente fiscalizador que é. Você, Receita Federal, vai resolver com a empresa. Eu trabalhei, meu amigo. Está aqui. Não é fraude, eu trabalhei. Se há ou não há contribuição, se eles recolheram ou não, é um problema fiscal, é uma questão tributária, que não pode prejudicar ao beneficiário. Olha que maravilha. Querem mais? Querem mais? Ele quer mais lá no fundo. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo disse que sim. Então, em homenagem ao Paulo, que esteve aqui todas as aulas, né? Eu diria o seguinte: eu trabalhei em condições insalubres, movi uma ação trabalhista, produzi o laudo, prova, produzida judicialmente, reconheceu, a Justiça do Trabalho reconheceu. Posso contar esse tempo para fins de aposentadoria especial? Eu não vou dar a resposta, porque nós vamos falar sobre a aposentadoria especial, só uma provocação. É que eu assisto muita novela, né? Então a gente tem esses cacos. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Quem mais eu reservei para vocês? Bom, essas questões sobre salário maternidade.
vamos lá falar sobre o salário família. Aí, rapidamente. É um benefício de todos, talvez o mais simples, né? O mais objetivo possível da minha parte será suficiente. Artigos 65 a 70 da Lei de Benefícios. Salário família iniciou como um direito trabalhista, lá com a Lei 4.266, de 1963, tem exatamente 47 anos. Está previsto como evento, como risco social no artigo 201, inciso 4 da Constituição, e nos artigos 65 e seguintes da Lei 8.213, artigos 81 e seguintes do Regulamento de Previdência Social, e artigos 288 a 292, poucos artigos, na Instrução Normativa número 45 do INSS. O benefício tem como pretensão auxiliar aqueles de baixa renda na manutenção da família, há quem sustente, curiosamente, né, que isso é um estímulo para o descontrole da natalidade no país, ou seja, um estímulo para que as pessoas tenham cada vez mais filhos, e se de baixa renda, como vão cuidar desses filhos? Curioso, né? Lá fora se estimula ter filhos. Aqui, talvez uma política que de alguma forma faça um controle de natalidade seja necessária. Questões ideológicas. Né? De todo modo, vocês vão ver que com o valor pago, ninguém acredita em qualquer estímulo para ter filhos, né? Terá direito a receber quem tiver filho menor de 14 anos, ou inválido, ou mesmo se equiparado a filho. Quem faz jus ao receber o salário família? O empregado, aquele que mantém relação jurídica de emprego, o trabalhador avulso e o doméstico. O doméstico não tem direito. Não é? Mais uma vez, né? Qual a diferença do doméstico com o empregado? O aposentado por invalidez, olha que interessante, se inseriu o aposentado nessa circunstância, assim como o aposentado por idade. São essas pessoas que têm direito ao salário família. Vão receber, a partir da apresentação da certidão de nascimento, se inválido, maior de 14 anos, a partir da comprovação da invalidez, a cargo da perícia médica do INSS, vai passar por perícia médica. Quem mantém relação de emprego, a jurisprudência trabalhista resolve algumas circunstâncias dessa relação que também é previdenciária. O termo inicial, salário-família, coincide com a prova da filiação. Se feita em juízo, corresponde à data de ajuizamento do pedido, salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusar a receber a certidão de nascimento. Súmula 254 do Tribunal Superior do Trabalho. Então essa é a data de início. E a de fim? Cessa o direito ao salário-família quando o filho completar 14 anos, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade, a contar do mês seguinte do óbito e pelo desemprego do segurado, desde que tenha perdido a condição de segurado. Porque enquanto mantiver a condição de segurado, ele terá direito ao salário-família. Vale lembrar que eu pago proporcionalmente na admissão e na demissão, e pago integralmente no mês de nascimento e no mês em que completar 14 anos. Há a possibilidade de suspender o pagamento se não cumprido o requisito de comprovação de vacinação obrigatória e frequência escolar da criança. E aqui o desestímulo, né? A natalidade. Qual é? É o valor. É isso aí. Será de R$ 29,41 para quem tem remuneração não superior a R$ 573,58. O salário mínimo foi para 540, não é isso? Estão discutindo aí se vai para 550, 570, imagina. Será de R$ 20,73 para quem recebe até 573, acima de 573,58 e até 862,11. Né? Quem recebe acima de 862,11 não tem direito ao salário família. É curioso que eu nunca recebi um benefício previdenciário, não tive esse infortúnio, né? Porque quem recebe algum benefício é porque teve algum infortúnio. Então eu fui bem, até agora estou indo bem nessa história. Mas havia um tempo que essa limitação não se encontrava na lei. E eu
Minha esposa ficou grávida e eu pensei, bom, agora sim, vou receber o benefício, né? Um benefício previdenciário. Depois de tanto tempo de contribuição, agora eu vou receber. Mudaram a lei. Né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. É isso aí. Eu acho que é suficiente como informação. Né? Aquela pergunta clássica, o trabalhador desempregado faz jus ao salário família? Sim, faz jus, desde que esteja no período de graça. Ele mantém relação previdenciária. Posso continuar? Bom, agora quero que vocês façam uma gentileza. Vocês fariam uma gentileza para mim? Vocês aí também no telepresencial, você também aqui, Daniele. Apertem os cintos, porque nós vamos falar da aposentadoria especial. É, sem sombra de dúvida, o benefício mais complexo entre aqueles contidos na lei. E não só complexo na sua compreensão, no seu trato, como na sua obtenção, né? Porque está relacionado a ele um sem número de circunstâncias que às vezes até desestimulam o beneficiário ao seu requerimento. Eu conheço mais de um escritório que atua na área previdenciária exclusivamente, na via administrativa, que já disse para mim, professor, nós trabalhamos com todos os benefícios, menos a aposentadoria especial. Não perdemos nosso tempo com a aposentadoria especial. Mas que essas palavras não sirvam como desestímulo para vocês. Ao contrário, que sirvam como um estímulo, um campo maravilhoso aí a ser explorado, né? É a história daquele cara, Daniele, que um empresário da indústria de sapatos, né, que teve uma brilhante ideia. Eu vou encaminhar 2 vendedores para um local em que as pessoas são muito pobres, humildes, ou não têm costume de usar sapatos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eles vão lá fazer uma avaliação. E mandou o José e o João. Depois de algum tempo ligou para o José. E aí, José, vamos vender muito sapato aqui? E o José disse o seguinte, nós não vamos vender nenhum sapato aqui. Né? Não tem como vender sapato. Por que não? Porque aqui ninguém usa sapato. Aí ligou para o João, e João, vamos vender muito sapato? Nós vamos vender muito sapato aqui. Por quê? Porque aqui ninguém usa sapato. Né? É a questão... Vocês entenderam o que eu quis dizer? É a questão do ponto de vista, da perspectiva, né? Da ideia que se tem sobre isso. Eu não faço aposentadoria especial porque é complexo. Eu faço porque é complexo. Né? É um campo maravilhoso. Aliás, outro dia um aluno cujo escritório é especializado em direito penal, disse para mim, eu só atuo no direito penal. E por que você tem tanto interesse, né? Direito previdenciário? Eu tenho interesse em auxílio reclusão. Porque o pessoal começou a descobrir que existe esse benefício. Ou você já viram propaganda na TV sobre auxílio reclusão? Não, né? No programa da tosse? Não, né? Não tem, né? As pessoas começaram, a criminalidade aumentou, as pessoas descobriram o benefício e o escritório criminal começou a fazer muito auxílio reclusão, né? Teve essa variante, teve esse desenvolvimento do escritório. Aposentadoria especial, artigo 201, parágrafo 1º da Constituição. Nossa, eu não mencionei os artigos de lei. Depois você pega para mim, Daniele. E artigo 234 a 273 da Instrução Normativa número 45. Vejam só, 234 a 273, quase 40 artigos tratam da aposentadoria especial no ato normativo do INSS. É um benefício devido a quem trabalhou em condições de risco à saúde ou à integridade física. De forma permanente, diz a lei. Permanente não é eventual nem intermitente. Permanente é contínuo, sem interrupções. Eventual é raro, intermitente é com interrupções. A lei se refere à forma permanente, o que dá uma discussão imensa sobre o que é exatamente esse conceito de permanente. Né? O TST tem se manifestado sobre o direito adicional de periculosidade, que o risco é permanente, ainda que o trabalhador esteja exposto por parte do tempo todos os dias. Mas essa parte do tempo todos os dias, para a Previdência Social, não é permanente. Para fins de direito previdenciário, não é permanente. E fica esse imbróglio, né? Essa grande discussão. Quem trabalhou sujeito a agente de risco por 15, 20 ou 25 anos pode se aposentar. Essa é a aposentadoria diferenciada. Por isso o nome de
especial. Tempo de contribuição, 30 ou 35, não é isso? Rurais, 25 ou 30. Proporcional, 25 ou 30, 30 ou 35, ou 25 ou 30. E aposentadoria especial, 15, 20 ou 25. Ou seja, há um favorecimento, entre aspas, na verdade a questão ideológica, a necessidade da sociedade retirar esse trabalhador do ambiente insalubre, já que o Estado é incapaz de fazer com que o ambiente se torne salubre, então retira com um tempo delimitado de trabalho nessa atividade, 15, 20 ou 25 anos. Localizou? Qual o artigo? Fala para os nossos colegas da lei. Vai do 64 ao 70. 64 em seguintes, isso. da lei de benefícios. Bom, quais são esses agentes? Estão contidos na lei também, né? Nesse sentido, é importante observar o anexo 17 da IN 45. Viu, pessoal? Não vão fazer nada sem a IN. A IN é fundamental. Aliás, quero dizer para vocês, nós vamos ver daqui a pouquinho, que a IN valeu mais do que a jurisprudência reinante, né? Com o peso da redundância. Se a jurisprudência é claro que é reinante, né? Mas valeu mais do que a jurisprudência. Certa altura, nós vamos ver como. Portanto, nesse benefício, nessa matéria, impõe-se a leitura da instrução normativa. Tá bom? No anexo 17 da IN 45, vocês vão ter o histórico desses agentes nocivos. 25 anos, só a título de exemplo. Ruído, 20 anos. Produção com asbestos, 15 anos. A mineração subterrânea. Evidentemente que com 15 anos são poucas as situações, com 25 anos encontramos um número maior de situações. Quero também colocar para vocês a necessidade de conhecimento do histórico do benefício, por força, não é? Em função da aplicação do princípio, da aplicação da lei no tempo. Né? Ou, se vocês preferirem, para ficar elegante, chique, o princípio do tempus regit actum, princípio esse que hoje permeia a orientação previdenciária. Assim, quem tinha direito, isso é fundamental, quem tinha direito a ter esse tempo contado lá atrás, e a lei nova retirou esse direito, ele ainda mantém esse direito, porque incorporado ao seu patrimônio, porque aplica-se a lei no tempo. Como ideia, fica registrado isso para vocês. Depois vocês vão ver do que eu estou tratando exatamente. Assim, o histórico deve ser estudado por todos nós. A começar pela boa, antiga e querida Lopes, a Lei 3.807, que já previa esse benefício, e especialmente o decreto número 53.831 de 64. Esse decreto estabelecia que o direito a se aposentar especialmente estava atrelado ao exercício de uma determinada função. Ascensorista, engenheiro e assim por diante. A determinada função e não necessariamente a exposição a um agente de risco. Bom, eu fui trabalhador numa função reconhecida como direito à aposentadoria especial. Eu posso contar esse tempo para me aposentar hoje com menos tempo na aposentadoria comum? Pode, nós vamos ver. Pode. Por isso é importante conhecer esse histórico, tá bom? Na IN vocês vão encontrar. A Lei 6.887 de 80 admitiu a conversão do tempo de atividade especial para fins de tempo comum. E é por isso que eu posso contar. E é por isso que vai ser favorável contar esse tempo, né? A Constituição, em 88, fez referência a esse tipo de aposentadoria. Veio o plano de custeio, veio o plano de benefícios. Ambos, os dois, hoje tratam dessa matéria. Mas também veio uma lei, ingrata lei, a 9.032 de 95, que redefiniu o conceito do direito ao benefício. Afastou o direito de se aposentar pelo exercício de uma determinada função, ou profissão, se preferirem, e estabeleceu apenas ser sujeito ao agente de risco. A Lei 9.032 é exatamente de 1995.
de 1995. E é por isso que surgiu essa discussão, né? Se eu posso ou não contar esse tempo anterior para fins de me aposentar hoje. Com essa lei, as categorias deixaram de ser objeto para ser o agente de risco. E o benefício passou a ser 100%, que antes não era. A medida provisória 1523 determinou, assim, por consequência, né, que se concedesse o direito ao benefício, concedesse o benefício se houvesse laudo técnico que determinasse a sujeição a agente de risco. Passou a ser obrigatório, portanto, um laudo técnico, né, o famoso LTCAT, laudo técnico de condições ambientais do trabalho. A medida provisória 1663 de 98 acabou com a contagem do tempo comum, né? Porque eu também podia converter para o tempo comum. Acabou com essa vantagem. Isso foi ratificado pela Lei 9.711 de 98. Com a Lei 9.711 de 98, há controvérsias, mas boa parte da doutrina e da jurisprudência acataram o argumento que não poderia mais converter esse tempo anterior especial para fins de aposentadoria comum. Aí a jurisprudência estabeleceu o seguinte: só pode até maio de 98. Por quê? Por força da Lei 9.711. Ah, então se eu me aposentar em junho de 98, não posso mais? Não, não posso. Mas eu posso aproveitar aquele tempo anterior? E essa discussão permaneceu até pouco tempo. Nós vamos ver exatamente. A Lei 9.732 de 98 criou um adicional, o famoso RAT, né? O adicional de contribuição de risco para o financiamento da aposentadoria especial. E aí, pessoal, mais uma vez a parte tributária. Se eu financio a minha aposentadoria especial, ainda que seja por conta do bolso do empregador, se há financiamento dessa aposentadoria, não pode haver um indeferimento 15, 20 ou 25 anos depois. Não é? Por quê? Porque ratificou a administração pública na medida em que arrecadou, na medida em que homologou o crédito tributário, e que a consequência vem, não é? Recebeu para dar certidão, tem que dar certidão. Recebeu para dar aposentadoria especial, não pode negar depois. Ah, recolheu à toa? Bom, você homologou. É ato privativo do fisco, a homologação. Ah, matéria tributária, que se adequa muito bem a esse conceito que nós estamos tratando. E aqui eu quero dizer para vocês exatamente a questão do decreto, né? Sempre o decreto. Depois a medida provisória 83, em 2002, que estendeu o direito à aposentadoria especial aos cooperados de trabalho ou produção, né? Isso foi ratificado pela Lei 10.666. Veio a IN número 84 de 2003 e criou um novo formulário chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tô craque, né? Mas é de 83, então estou falando isso aí já quase 20 anos. Já deu para ficar craque. Mas no início foi difícil. Era mais fácil falar PPP. Até então eram outros formulários. O famoso SB40, né? Todo mundo falava SB40 como se fosse um laudo técnico. Não, SB40 é um formulário de requerimento do benefício. Solicitação de benefício, número 40, SB40. Que é uma briga enorme hoje com as empresas, né? A IN número 87 tratou da contribuição adicional, vale a pena mencionar. E por fim a 45, que trata desse assunto. Bom, de tudo mais polêmico, eu destacaria essa questão, que eu já mencionei para vocês, mas agora vamos estudar com mais detalhes. A súmula número 16 da Turma Nacional de Uniformização, o juizado, né? Conselho da Justiça Federal do Juizado, ela determinou que a conversão em tempo de serviço comum do período trabalhado em condições especiais somente é possível relativamente à atividade exercida até 28 de maio de 98. Pessoal, olha só que coisa interessantíssima. Olha só que coisa interessantíssima. Que coisa interessantíssima. A jurisprudência admitia a conversão. Trabalhei em atividade especial, mas não por 15, 20 ou 25 anos. Não me aposentei especialmente. Perdi o emprego, arrumei outro emprego.
Esse outro emprego é de atividade comum. Aquele tempo de atividade especial eu vou perder? Não, você não vai perder. Mas eu vou aproveitar esse tempo com algum adicional para a aposentadoria comum? Vou aproveitar, nós vamos ver como se faz. Vou aproveitar. Até quando? A jurisprudência súmula, né? Estamos falando de súmula. A jurisprudência admitiu até 28 de maio de 98. Posso aproveitar esse tempo até 28 de maio de 98. Mas uma leitura breve do artigo 70, parágrafo 2º do Regulamento de Previdência Social vai nos levar a uma compreensão diferente. O artigo 70, parágrafo 2º, determina que eu posso aproveitar em qualquer período. Eu posso fazer a conversão a qualquer tempo. Qualquer período. Ora, há um conflito entre a jurisprudência e o Regulamento de Previdência Social. Olha que coisa inusitada. Quem moveu a ação sem fazer o requerimento administrativo, né, chegou lá na turma nacional e foi julgado improcedente a ação. Quem ingressou primeiro na via administrativa e insistiu que havia previsão no regulamento, conseguiu a conversão. De modo que, mais uma vez, eu me refiro a vocês que atuar na via administrativa é muito importante. Se eu tenho 2 munições, eu não vou deixar de usar uma delas. Uso as duas, a via administrativa e a via judicial. Embora isso não seja uma batalha, eu não quero ver ninguém morto, né? Tá bom? É quase isso. Vamos lá. Vejam só. E essa discussão se travou, não, o regulamento prevalece, o princípio da norma mais favorável, a interpretação da lei está equivocada, mas eu não consigo reverter a situação porque está simulado, etc. e tal. Essa discussão veio a doutrina, tudo mais, não sei o quê. O que aconteceu? Essa súmula foi cancelada, para nossa felicidade, né? Um absurdo essa súmula. É uma das coisas mais tristes que eu vi em 25 anos de advocacia, foi essa súmula aqui. Absurda a súmula. De uma interpretação equivocada da lei e de desconsideração do que o próprio Estado segurador praticava. É? Um absurdo. Realmente um absurdo. Graças a Deus essa súmula foi cancelada, faz questão de 2 anos. Mas vejam só. Pergunto aos senhores. Quantas pessoas não conseguiram converter esse tempo? Porque havia súmula. E é curioso notar, né? A gente dá curso telepresencial em muitas localidades do país, a própria Previdência, por vezes, não admitia, embora estivesse no Regulamento de Previdência Social. Quantas pessoas não conseguiram? Uma imensidão, né? Nem se sabe, mas imagino que seja um número significativo. E essas pessoas estão fazendo o que hoje? Estão lá assistindo futebol em casa, né? Está aposentado, já tranquilo, que nem a propaganda insinuou, né? A vida dele melhorou porque ele foi lá na agência de Previdência Social e tudo mais, né? Está lá em casa, né? Curtindo a vida, né? Quantos não poderiam ter uma revisão do benefício considerando esse tempo anterior? Quantos? É por isso que eu digo, nós advogados temos a capacidade de conseguir tudo, mas não temos a capacidade de ter todas as situações na nossa banca. É impossível, né? Impossível. As pessoas às vezes me perguntam algumas coisas e pensam que eu tenho resposta para tudo, que eu tive todos os casos possíveis e imagináveis no direito previdenciário. Imagina, nem 5 gerações de tanta situação que existe. Pois não. Mas na época que foi proibido o súmula, essa época não pode ligar nesse período não, porque foi mudado. Moveu a ação, transitou em julgado, passou os 2 anos da ação rescisória, e agora? Moveu a ação, chegou lá, julgou improcedente a ação. Fez coisa julgada. Como eu posso reverter os efeitos da coisa julgada? Com ação rescisória. Já se passaram 2 anos. E agora? Caberia um novo pedido na via administrativa? Que tema maravilhoso, né? Bonito, né? Direito previdenciário é lindo, né? Sim, é claro que sim. Por quê? Porque a relação de seguro social, ela se renova. É uma relação de proteção social. Os efeitos da coisa julgada encontram respaldo na necessidade do Estado amparar aquele que está numa situação de necessidade. Não resta dúvida. E aí comporta uma revisão que é maravilhosa, que eu trouxe aqui o exemplo para vocês. Respondi a sua pergunta? Vamos lá? Vamos lá. Algumas coisas interessantes. Como eu sei qual que é o nível de ruído que me permite ter direito à aposentadoria especial? É
da esfera trabalhista, curioso, né? Nem sempre coincidem. Hoje está simulada essa questão, eu trouxe apenas para ilustrar a súmula 32, tá bom? Súmula 32. Bom, falei muito de conversão do tempo de serviço. O que é isso, afinal de contas? É isso aqui. Aí, ó, conversão do tempo de serviço é esse treco aí. Eu adoro essa parte. É uma ficção jurídica, né? Não tem uma ficção científica, ficção, né? Nós temos também a nossa própria ficção, uma ficção jurídica. Qual seja, eu podia me aposentar com 25 anos, mas fui demitido antes, não cheguei aos 25 anos. Posso, assim, converter esse tempo para tempo comum. E posso converter aproveitando um acréscimo. Imaginem só, eu podia me aposentar com 25 anos, trabalhei aqui, em atividade que com 25 anos me permitiria me aposentar especialmente. Com 20 anos eu fui demitido. Posso me aposentar especialmente? Não, sou de 25, só tenho 20. Passei a trabalhar numa atividade comum. Vou usar esses 20 anos? Vou. Então preciso mais quanto para me aposentar agora? Mais 15, 35? Então os efeitos de ter trabalhado em condições de risco não frutificaram, né? Eu posso usar esses 25 com um acréscimo fictício no meu tempo de serviço. Pura ficção jurídica. Que acréscimo? Se mulher, com mais 20%. Se homem, com mais 40%. Assim, tenho 20 anos de tempo efetivo de trabalho em atividade de risco. Para fins de aposentadoria por tempo de serviço, quanto eu tenho? Não tenho 20, eu tenho 20 mais 40%, eu tenho 28 anos. Esses 8, eu efetivamente não trabalhei. Contudo, se incorporaram ao meu patrimônio jurídico por força da lei, como uma ficção jurídica. Reconhecimento de que, de alguma forma, houve um desgaste, um risco, né? A minha saúde, a minha rigidez física. Da onde tirou esses 40%, pessoal? Alguém já falou isso para vocês? A gente não encontra isso nos livros, mas é interessante. 35 não é tempo comum? 25 não é especial? Divide um pelo outro. 40% de diferença. O acréscimo é pela diferença dos dois benefícios. Simples. E é por isso que essa discussão que hoje existe, eu não vou entrar nesse pormenor, se é 40 ou 20, não merece nenhuma consideração. É simplesmente a diferença de um e do outro. Né? 40% de acréscimo. Tá bom? Por que um ponto? Porque é um índice. É o inteiro, é o que eu já tenho, mais o acréscimo. Mais parte do todo. Né? Então, 1,20 eu já tenho o resultado final. Só 20, eu só tenho um acréscimo. Tenho 10 anos, vezes 20, tenho 12. Não é isso? Não, tenho 10 anos, vezes 20, eu tenho 2. Resultado, 2. Tenho 10 anos, vezes 1,2, eu tenho 12. Tenho 1 representado pelo 10, o inteiro, e o percentual, 20. Né? É a vida de direito previdenciário que me levou a fazer cálculos. Viu? É isso aí. Entenderam isso aqui? Tudo ok? Então vamos lá. Bom, hoje o formulário necessário à concessão da aposentadoria especial é o perfil profissiográfico previdenciário. Né? Um inventário do que ocorreu. Né? Se trabalhou, não trabalhou naquele período, se estava sujeito ou não a agente de risco, qual o agente de risco, se havia EPI, assim por diante. É o documento que a Previdência exige. Tá bom? Para períodos anteriores, não existia o PPP, ele começou em 2003, como nós já vimos. Aí nós tínhamos lá o SB40, que eu já mencionei, DSS 8030, assim por diante. Hoje, exclusivamente o perfil profissiográfico é suficiente à concessão da aposentadoria especial, exclusivamente. Mas também são válidos se eu tiver, da época, esses outros formulários que eu mencionei para vocês. Que é difícil obter, né? Também, às vezes, fico de cabelo em pé com alguns aspectos previdenciários, viu? É terrível, né? Mas é nada mais do que isso aqui, é um formulário simples, né? Qual a empresa, número do PIS, nome do trabalhador e assim por diante, né? Tem aqui até sexo, admissão na empresa, CAT, período, né? Sexo. Lembra a minha filha que me perguntou outro dia. Pai, o senhor viu que na escola perguntaram o que é sexo? Eu falei, nossa, Gi, que coisa, hein? Ela tem 12 anos. É a Gica. Que coisa, hein, Gica? Né? Na escola te perguntaram o que é sexo? E você colocou, né? Feminino, né?
Não, pai, eu coloquei o que é certo, pai. O senhor não sabe? O senhor está superado mesmo, hein, pai? Como assim, Giovana? Coloquei, sexo é namorar na cama. É brincadeira, Fernanda. Onde vai essa garotada, hein? É a internet, né? Tem coisas boas e coisas ruins. Por hora, mais uma vez agradeço e digo para vocês, façam justiça social e vão com Deus.